Olá, meus amores! Hoje, 15 de julho de 2020. Vamos lá para mais uma aula. Eu daqui, vocês daí, conectados, com muita saudade de vocês. Hoje nós vamos aprender sobre animais domésticos e animais silvestres. Existe diferença entre eles? Será que nós podemos ter todos eles pertinho da gente? É o que nós vamos descobrir agora na nossa aula. Muita atenção que nós vamos embarcar na nossa viagem no mundo do conhecimento. Estão prontos, capitão? Vamos lá! Nós vamos começar pelos animais domésticos. O que são animais domésticos? São animais que podem viver junto com a gente, né? Esses animais, eles podem viver na nossa casa, viver do nosso lado. E outra coisa, quando nós temos um animal doméstico, nós temos que ter cuidado com a alimentação, com a medicação, porque eles não podem ficar doentes, eles não podem comer qualquer coisa. Por isso são animais especiais que vivem junto com a gente. São animais domésticos. Então, os animais domésticos são aqueles que podem viver juntinho da gente, são aqueles animais especiais, são os nossos animais de estimação, né? Que nós cuidamos com carinho, cuidamos da alimentação, da higiene, né? Principalmente também da saúde, cuidando das vacinas, levando ao veterinário, levando para banhos especiais. Então, esses são animais domésticos, animais de estimação que vivem junto com a gente, que podem ficar na nossa casa, que pode ter na casa da fazenda. São esses os animais que podem conviver junto com a gente. Agora nós vamos ver os animais silvestres. E os animais silvestres, eles podem viver juntinho com a gente? Nananina, os animais silvestres, eles não podem conviver com a gente, por quê? O habitat natural deles são que matas, florestas, alguns vivem nos zoológicos, mas eles não podem viver juntinho da gente. Podemos admirá-lo de longe, mas os animais silvestres, por eles ter o habitat natural deles, eles têm um instinto, que quando eles se sentem ameaçados, eles podem atacar. Por isso, esses animais silvestres, eles não podem viver na nossa casa. Um elefante, tem condições da gente ter um elefante na nossa casa? Não vamos conseguir alimentá-lo, né? Ele precisa de todo um espaço, de todo um ambiente para ele poder conviver. Então, os animais silvestres, eles não podem conviver com a gente. A gente não pode ter em casa um animal silvestre, porque nós não vamos poder oferecer aquilo que a natureza oferece para eles e aquilo que eles estão acostumados. Um leão, por exemplo, pode ter um leão na nossa casa? Não, porque ele se alimenta de carne. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter carne suficiente para oferecer a ele e esse leão pode vir o quê? A nos machucar. Então, os animais silvestres não podem viver na nossa casa. Agora nós vamos ver alguns exemplos de animais domésticos e de animais silvestres. E assim nós percebemos a diferença entre um e outro. Os domésticos são aqueles animalzinhos que conseguem viver conosco na nossa casa, o nosso bichinho de estimação. Os silvestres são aquele que é próprio para viver na natureza, livre, na mata, na floresta. Uma borboleta, por exemplo, será que ela seria feliz morando na nossa casa? Não, ela precisa do verde, ela precisa da natureza, ela precisa de todo um espaço para ela poder sobreviver. Agora vamos viajar nos exemplos, conhecer os tipos de animais que podem conviver com a gente. Nós vamos começar pelos exemplos de animais domésticos. Quem são os animais domésticos? São aqueles que podem viver com a gente. São aqueles que são os nossos bichinhos de estimação. O cachorro, por exemplo, é o nosso bichinho de estimação. Pode viver na nossa casa e nós vamos ter apenas os cuidados com a alimentação, vacinação, higiene, né? E proteção desses animais.
o gatinho, a galinha também. Ela pode viver pertinho da gente. Quando a gente vai no sítio, ela tá lá, fica ali pertinho da gente e não nos machuca. Então, eu coloquei esses 3 exemplos para vocês de animais domésticos. Como exemplo dos animais silvestres, eu coloquei para vocês o leão, o elefante e a girafa. Esses 3 animais não tem como viver com a gente na nossa casa. Não vamos poder dizer que são animais domésticos, porque domesticá-los, tarefa difícil, e algumas pessoas que conseguem fazer isso com eles é machucando. E isso é ilegal, é contra a lei machucar os animais. Esses animais, o leão, o hipopótamo, a girafa, o elefante, o rinoceronte, esses animais precisam viver no habitat natural deles, que são matas, florestas. Alguns deles vivem no zoológico. Mas lá no zoológico, cada um tem o seu espaço, recebem a alimentação adequada, recebem medicamentos, os médicos acompanham, né? E assim, não é o habitat natural deles, mas a convivência ali todos os dias, o tratamento das pessoas que trabalham ali, faz com que eles se adequem àquela situação, que também não deve ser uma situação muito legal, porque, por exemplo, um leão, ele é acostumado a viver na selva, uma girafa. Então, um zoológico, aquele cercadinho ali, não é o lugar ideal para eles conviver. Mas, enfim, as pessoas pegam, levam para lá e colocam os bichinhos em exposição e nós vamos visitá-los. Então, vocês viram que animais domésticos são aqueles que vivem com o homem e são os bichinhos de estimação. Os animais silvestres são aqueles que não podem conviver muito próximo do homem, têm que viver em habitats naturais como matas, florestas e conseguem se adaptar num zoológico. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, entra lá no Zoom que a tia tá lá para tirar as dúvidas de vocês. Beijo, meus amores! Olá, meus amores! Agora nós vamos viajar no mundo da imaginação, no mundo da fantasia. Vocês estão preparados? Fechem os olhinhos para a gente embarcar na nossa viagem. Hoje nós vamos viajar no mundo encantado de Branca de Neve e os 7 anões. Há muito tempo, num reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os seus lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondia: és a mais bela de todas as mulheres, minha rainha. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a vestir-se com trapos e a trabalhar na limpeza e na arrumação de todo o castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava. Era meiga, educada, amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Pum! O espelho respondeu: sim, minha rainha, Branca de Neve, a mais bela. A rainha ficou furiosa, muito raivosa, pois queria ser a mais bela sempre.
Imediatamente mandou chamar seu melhor caçador e ordenou que ele matasse a princesa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa, disse ele, a rainha ordenou que eu a mate. Mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui fiel e leal ao seu pai. A rainha, mas por quê? Perguntou a princesa. Infelizmente, não sei, mas não vou obedecer à rainha dessa vez. Fuja! E, por favor, não volte ao castelo, porque ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta muito assustada, chorando sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela e levou o coração na caixa. Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Ela era muito pequena. E aí ela encontrou lá os 7 anões. Viu roupas pequenas. Ela varreu a casa, limpou a roupa. Quando os donos chegaram, tomaram susto ao ver tudo aquilo. Ao ver toda aquela dedicação. Mas a rainha descobriu que Branca de Neve estava viva. E ela foi disfarçada de velhinha e deu uma maçã para Branca de Neve. Branca de Neve, nhaque, comeu a maçã e caiu num sono profundo. Quando os anões voltaram, viram Branca de Neve no sono profundo. Acharam até que estava morta. Aí, o que aconteceu? Só um beijo de um príncipe encantado poderia salvá-lo. Os anões não desistiram de encontrar. Encontraram um belo príncipe na floresta e o levaram até Branca de Neve. E eles foram felizes para sempre. Olha, o que nós aprendemos com essa lição? Podemos ser como a rainha, madrasta de Branca de Neve? Não. Todos temos uma beleza, cada um tem a sua beleza, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa viagem, tenham viajado no mundo da imaginação. Beijo, meus amores, até a nossa próxima viagem!